Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho aqui a essa tribuna nesse momento a discutir dois pontos. Primeiro, fazer um breve resumo da excelente audiência pública que tivemos no dia de ontem, uma audiência pública conjunta das comissões de segurança da Alerj e também da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, da qual eu sou vice-presidente. Essa audiência conjunta foi presidida pela deputada Marta Rocha, aqui presente, e debateu o assunto de roubo de cargas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Tivemos a oportunidade, a partir da realização dessa audiência conjunta, de termos a real dimensão do drama, do problema que chama-se roubo de cargas no Estado do Rio de Janeiro. Um tema que está ameaçando diretamente não apenas a segurança pública, mas o desenvolvimento da economia do Estado e a própria viabilidade da nossa economia. Os números são estarrecedores. Primeiro número, de todos o roubo de carga do Brasil, as 27 unidades da Federação, quase 50% estão concentrados no Estado do Rio de Janeiro. Imagine, senhora Presidente, um Estado que tem menos de 10% da população brasileira e que tem uma economia próxima a 10% da economia total do Brasil, é responsável por quase 50% de todo o roubo de carga no país. Os números em 2016 são alarmantes e esses números crescem exponencialmente. No ano passado tivemos quase 10 mil registros de roubo de carga, o que significa um sinistro a cada 53 minutos no âmbito do nosso Estado. Foram 700 milhões de reais a avaliação do material roubado no nosso Estado no ano passado. Desses 10 mil sinistros, 50% está na capital, na cidade do Rio de Janeiro, e 75% na região metropolitana, com grande incidência no município, deputado Gilberto Palmares, de São Gonçalo. Aqui na capital, enfim, que concentra a maior parte do roubo de cargas, o destino dessa carga roubada está facilmente identificado nas estatísticas, ali para o complexo da Pedreira, do Chapadão, da Lagartixa, na região de Costa Barros e da Pavuna. Senhoras e senhores, o resultado da explosão de roubo de cargas no Brasil já se faz sentir na nossa economia. Primeiro, algumas empresas de outros estados estão se recusando a fazer entrega de mercadoria no Rio. Você encomenda para um laticínio de Minas Gerais uma carga de produtos derivados do leite e a empresa diz: no Rio de Janeiro eu não entrego, se quiser vem buscar aqui. Isso significa que nós vamos ter daqui a pouco, ou já estamos vivendo, uma experiência de aumento do preço dos produtos no Rio de Janeiro acima da média nacional. E também que pode levar, no médio e no longo prazo, ao desabastecimento do nosso Estado. Para vocês terem uma ideia, algumas empresas seguradoras se recusam a segurar cargas no Rio de Janeiro. E alguns produtos ninguém aceita fazer o seguro pelo risco de roubo. Isso sem contar, deputado Gilberto Palmares, o relato dramático do Sindicato dos Vigilantes, que fazem as escoltas armadas a esses comboios, e também dos sindicatos dos rodoviários. Nós estamos tendo no nosso Estado uma condição de trabalho que não existe, foi levantada pelos sindicatos. O carro de escolta por legislação federal não pode ser blindado. Ou o vigilante é metralhado, ou ele entrega as armas, porque ele não tem condições de trabalho nessa situação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Uma série de iniciativas foram encaminhadas e nós ouvimos as forças de segurança. Ouvimos o delegado da Delegacia de Roubo de Cargas da Polícia Civil, ouvimos o subsecretário de Segurança, ouvimos representantes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e ouvimos também o representante da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E mostra de maneira muito clara, primeiro, uma constatação, eu tenho certeza que a deputada Marta Rocha, com o seu conhecimento, vai poder também dar os esclarecimentos àqueles que necessitem, da atuação das forças do Estado nessa questão. Sabemos, deputado Jânio Mendes,
da total falta de condições operacionais das nossas forças policiais. Não se paga salário, não tem gasolina para os carros, não se paga o RAS, não tem papel para registrar a ocorrência, o sistema da Polícia Civil caiu e os registros não conseguem ser feitos. Ou seja, a desintegração do Estado está impedindo a atuação das nossas forças policiais. Agora, o governo federal também tem a sua responsabilidade. Isso passou a ser um problema nacional. Quando um Estado concentra 50% do roubo de carga de um país, isso passa a ser um problema nacional, porque esse roubo se dá em grande parte em rodovias federais, que tem a policiamento e responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. O superintendente disse, na nossa audiência pública, que ele tem uma carência mínima de 350 agentes, que ele nunca consegue recompor o seu quadro. O quadro da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro é o mais carente de todo o Brasil. E existem concursos feitos, policiais que podem ser chamados ou removidos para o Rio, e isso não acontece. E uma outra questão, deputado Wanderson Nogueira, se você tem uma força da Polícia Rodoviária Federal de 10 mil homens, tem 50% do roubo de cargas em um único estado, por que não se remaneja policiais para o Rio de Janeiro e tem policiais aptos e prontos para serem removidos para o Rio, segundo o próprio superintendente? Isso é uma insensibilidade do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A mesma coisa com o contingente da Polícia Federal, da delegacia responsável pelo roubo a cargas, ao patrimônio e ao tráfico de armas. Ficamos estupefatos. E o delegado responsável informou que no estado do Rio de Janeiro, a superintendência da PF tem apenas 9 agentes e 4 delegados para tratar do estado inteiro de um tema tão grave contra o tráfico de armas e o roubo e o ataque ao patrimônio, no qual, inclusive, está inserido o roubo de cargas. Deputado Wanderson Nogueira, o superintendente do Correio deu um depoimento estarrecedor. O Correio no Rio de Janeiro está quase paralisando as suas atividades. O Correio no Rio de Janeiro gasta 32 milhões de reais com segurança, 16 para tentar garantir o funcionamento e a segurança e a entrega pelos carteiros e pela sua estrutura, e 15 milhões ou 16 milhões de material roubado, prejuízo com roubo de encomendas por parte dos Correios. Os carteiros estão se aposentando, os carteiros estão se recusando a ir para a rua, porque são roubados a cada esquina, e não existe nenhuma ação concentrada para isso. Agora, a parte boa do resultado dessa audiência pública foram os encaminhamentos. Nós listamos 14 medidas que podem ser adotadas de maneira muito rápida, algumas por parte das forças de segurança do Estado, algumas que teremos que requerer em Brasília e algumas da nossa responsabilidade, que são matérias legislativas, que nós traremos a esse Parlamento. Hoje acabamos de assinar, aqui no plenário mesmo, um decreto legislativo para a criação, a transformação da Delegacia de Roubos e Cargas numa divisão. O problema é tão grande, é tão grave, que merece um maior investimento da Polícia Civil. Assinamos todos os deputados presentes, sob o comando da deputada Marta Rocha, esse requerimento. E vamos apresentar um conjunto de leis para endurecer tanto a receptação e também a punição àquelas empresas que recebem carga. E também medidas mais simples, como a necessidade de se colocar a placa no teto do caminhão para que ele possa ser identificado pelo helicóptero da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Militar, e isso seja feito um acompanhamento ou denúncias de próprios moradores. Mas, olha, nós ficamos estarrecidos. E a deputada Marta Rocha mostrou-se lá também o resultado de duas operações interessantes, a Operação Asfixia de um lado e uma outra operação da Polícia Rodoviária Federal, que mostra se o poder público age, se sabe onde o sinistro acontece. Ninguém tem nenhuma dúvida, tem nome, sobrenome, endereço. É uma região curta, que pode ser patrulhada desde que haja força, vontade de fazer e efetivo. E isso é que nós temos que cobrar a partir de agora. Eu fiquei muito satisfeito com essa reunião e tenho certeza que a Assembleia Legislativa contribuirá decisivamente para fazer esse enfrentamento que prejudica a nossa economia, aumenta o desemprego, afugenta empresas e acontecem coisas surreais do tipo, deputado Jânio Mendes, uma empresa frigorífica de São Paulo que quer entregar em Vitória, sabe o que ela faz?
dar a volta ao mundo passando por Minas Gerais, porque pelo Rio de Janeiro o caminhão não passa mais, porque o Rio de Janeiro, para o roubo de carros, está virando um verdadeiro Estado Islâmico, uma terra sem lei, terra de ninguém. Ninguém mais quer passar por aqui e estamos nós aqui sozinhos a enfrentar esse problema. E para isso, senhora presidente, eu gostaria de encerrar manifestando mais uma vez a minha preocupação sobre a situação que nós estamos vivendo. Hoje, infelizmente, foi retirado de pauta ou não vai ser votado essa informação que temos no Congresso Nacional, uma legislação que visa o reequilíbrio dos estados. Mais uma vez foi jogado para frente e mais uma vez está muito claro que nós não temos alternativa viável a curto prazo. Por isso, senhores deputados, eu acho que é chegada a hora de nós fazermos uma reflexão sobre isso. Não existe possibilidade mais desse Estado funcionar. Hoje temos protesto, aula pública dos professores e alunos da LERJ em frente ao Palácio Guanabara. Nas últimas 24 horas, 3 policiais foram assassinados no Rio de Janeiro na escalada da violência. O deputado Márcio Pacheco acabou de fazer uma denúncia que foi cortada a luz do abrigo da Leão 13 em Niterói, que pode levar a mortos de idosos em depósitos em abrigos do estado do Rio de Janeiro. A situação se deteriora a cada dia. Está na hora do governador tomar uma atitude ou nós, deputados, tomarmos essa atitude. Está na hora da mesa diretora colocar a apreciação dos deputados e dar sequência ao pedido de impeachment do governador do Estado. Ou o governador do Estado requerer ao governo federal uma intervenção, porque ele não tem mais condições de levar esse Estado adiante. A cada dia vamos viver o agravamento dessa crise, a cada dia inocentes vão sofrer e nós, esse é o meu medo, no dia que tivermos um colapso do tecido social desse Estado, será hora de intervir, mas aí já será tarde demais. Por isso, senhoras e senhores, eu acho que o momento é grave e, mais uma vez, do alto dessa tribuna, venho me posicionar. Não existe mais condições de governabilidade pelo atual governo do Estado. Um governo cassado no Tribunal Regional Eleitoral, um governo sobre o qual pesam gravíssimas denúncias, que teve autoridade corroída e corrompida e que precisa ser retirado ou pelo Poder Legislativo, esse é o nosso dever, uma avaliação, um julgamento dentro do que manda da lei e a Constituição do Estado, ou, eventualmente, o próprio governador, num ato de grandeza, reconhecendo a sua incapacidade, ou renunciar, ou pedir uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Era isso que eu tinha que dizer, senhora presidente. O momento é muito grave e eu não vejo, infelizmente, nenhuma possibilidade de melhora no curto prazo, principalmente com esse governo à frente de nosso Estado. Obrigado, boa noite.